Então nós entendemos que a maior revelação de Deus foi Jesus Cristo. E Deus continua trabalhando em nós. Deus continua agindo. Deus sempre agiu. Deus agiu com Abraão. Deus agiu com diversas pessoas na Bíblia. E nós temos histórias enormes, maravilhosas, indescritíveis do que Deus agiu, de como Deus agiu na vida das pessoas. E Deus continua agindo hoje. Nós temos diversos livros que contam histórias de pessoas comuns, como eu e você. Histórias de superação, histórias de sobrenatural de Deus. Então, são histórias muito positivas para nós, porque como seres humanos falhos, nós podemos entender que Deus agiu naquele tempo da Bíblia, mas Deus continua agindo ainda hoje. Nós somos imperfeitos e apesar dessa imperfeição, Deus continua trabalhando em nós e através de nós. Que coisa maravilhosa isso. Então, o que conta revelado nas Escrituras é apenas um apanhado, mas com certeza Deus sempre agiu. Desde a fundação do mundo, desde que Ele criou Adão e Eva, Deus continua agindo e Deus tem trabalhado pelo seu povo. Deus escolheu um povo e esse povo é um povo muito amado, é um povo muito cuidado por Deus e nós temos o privilégio de fazer parte desse povo. Então a gente fala de Jesus como uma revelação maravilhosa de alguém que veio à Terra, de alguém que viveu entre nós, de alguém que se fez carne, mas de alguém que era Deus. Deus se fez homem para estar conosco, para habitar no meio de nós e para nos dar a oportunidade de conhecê-lo. Para dar a oportunidade de conhecê-lo, alguém que seria mais facilmente entendido, mais facilmente observado nas suas dificuldades, nas suas falhas. E ele veio e ele compreendeu. E como é maravilhoso algumas histórias de homens que puderam conviver com Jesus naquele tempo. Então, essa encarnação de Deus em Jesus foi maravilhoso para que nós tivéssemos a oportunidade de ver a Deus, né? E não foi esse método de escolha, né? O que Deus escolheu de vir encarnado em Jesus não foi feito arbitrariamente, mas ele precisava se revelar ao homem. Nós precisávamos ter a oportunidade de estar com Deus, de viver Deus. Jesus é Deus, Deus é Jesus e o Espírito Santo faz parte dessa trindade maravilhosa que até hoje está conosco, porque Jesus disse que iria para o Pai, mas que não nos deixaria sozinho em momento algum, que ele deixaria o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo que está conosco e que nos consola, que nos exorta, que nos ensina. Jesus está vivo, ele está vivo em nós, ele está vivo por nós. E o Senhor é maravilhoso nisso também, porque ele sempre pensa no seu povo, ele sempre pensa porque ele nos ama com um amor indescritível. Então, como seria bom se a gente pudesse conhecer Jesus, como se a gente pudesse, através desses métodos que eu já disse, da leitura da palavra, da intimidade com o Senhor, através da oração, através de uma vida de devoção a Ele, nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida e conhecer e buscar conhecer mais e mais, como diz as Escrituras. Então, a revelação de Deus em Jesus é aquilo que se completou como revelação em nós. Então, Deus falou sempre através dos profetas, Deus sempre disse que enviaria, que Ele queria libertar o povo, queria livrar o povo, e muitos do povo entenderam de maneira errada a questão da vinda do Messias e de como Ele iria livrar o povo. Jesus veio com armas espirituais, não com espadas. Ele não veio como um guerreiro, mas ele veio como alguém que queria libertar o povo das amarras da incredulidade,
das amarras de uma religião que fazia, exercia ações, mas o seu coração estava longe de Deus. E Jesus veio para transformar isso, para transformar essa tristeza do povo em uma alegria constante, porque Ele estaria conosco. E nós nos sentimos privilegiados de compreender que Jesus veio, se fez carne por amor a nós. Deus é maravilhoso. Só não podemos esquecer que a revelação ela é a base das Escrituras, né? O Deus maravilhoso como é e como Ele queria se fazer conhecer, Ele revelou para muitos homens, inspirou muitos a escrever as Escrituras. Não foi de qualquer maneira. Foram os homens que escreveram com suas próprias palavras, com seu próprio entendimento, mas foram inspirados por Deus, né? Os livros históricos, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, assim como os poéticos, os proféticos, os evangelhos, os atos, as cartas e Apocalipse, o livro da Revelação, eles foram mandados, enviados por Deus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus revelada a nós. Que maravilha! Esse Deus é maravilhoso, porque Ele o tempo todo quer nos ensinar e quer nos mostrar, revelando a sua face, revelando aquilo que Ele tem preparado para nós. Entendemos assim que o que se acha escrito na Bíblia, tudo que tem escrito na Bíblia, ele é suficiente para nos guiar, né? A autoridade de Deus, é a palavra de Deus, são as orientações de Deus para qualquer questão que surja na nossa vida. Nós temos aqui na palavra de Deus. Então, nesse livro maravilhoso, na Bíblia, nós encontramos tudo que nos satisfaz, para que nós possamos encontrar respostas para a nossa vida, né? Os salmos dizem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Que maravilha, nós não vamos viver no escuro. Antes disso, nós temos uma luz que nos ilumina, que ilumina a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso proceder, o nosso agir. Então, que a gente possa se apegar cada dia mais a ela, né? Sendo assim, nós não vamos estar perdidos, nós não vamos estar sem orientação. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa verdade, aquela que nos orienta. No tópico 9, nós encontramos fontes de teologia fora da revelação cristã. Fora da revelação cristã, fora da Bíblia. Nós temos o homem, porque o homem ele faz parte da história, né? A contribuição do homem é importante na sua formação e no seu desejo de estar com Deus, de buscar a Deus. Uma outra fonte é o universo, é tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, né? As Escrituras dizem que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, o homem e o universo são fontes da teologia importantíssimas para que a gente possa compreender essa relação do homem com Deus e conhecer um pouco mais a Deus. Enfim, o nosso método de estudo ele vai estar pautado no entendimento. Ele vai precisar que nós estejamos com as mentes abertas. A gente chama de metanoia, aquilo que a gente vai exercer uma ação justamente de abrir a nossa mente para que ela se eleve, para que ela entenda. Então, se desconstrua, deixe a sua mente aberta para novos conhecimentos e conforme eles forem sendo adquiridos por você, que você possa refazer os seus pensamentos, que você possa repensar se aquilo é bom, se aquilo não é, se aquilo condiz com a verdade que você conhece ou não. Mas busque conhecer, busque pesquisar, busque se aprofundar. E assim você vai poder conhecer um pouco de Deus, aquilo que nós temos a conhecer que é tão pouco, mas Deus tem tanto a se fazer conhecer. Pena que nossa mente, ela não cabe tanto entendimento. Então, se esvazie de você, procure compreender aquilo que Deus quer te ensinar.
Não coloque Deus dentro dos seus preceitos, não coloque Deus dentro de uma caixa. Deus é muito mais do que isso. Há muito a conhecer. E que nós possamos conhecer Deus a cada dia mais e mais. Tá? Essa foi a primeira aula, que você possa ter sido abençoado e que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima.